Olá, a Central do Esporte está no ar aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. E o Central do Esporte hoje destaca duas equipes de Santa Maria que estão nas decisões, dos respectivos esportes que disputam neste semestre em 2016. Antes eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, os nossos colegas aqui de Central do Esporte, José Quintana Júnior, já tradicional. Tudo certo, Quintana? Tudo certo, a gente encerra uma semana gloriosa para o esporte da cidade, acompanhando um pouquinho da festa do Gilvan Ribeiro. Para quem não acompanhou, está lá na página no Facebook da TV Unifra. Justa e digna a recepção de santamarienses, porque assim como esses atletas, que a gente vai contar a história daqui a pouquinho, que batalham muito por um espaço no esporte, chegaram a uma Olimpíada é o ápice da carreira. Então a gente tem hoje a representação do Gilvan Ribeiro na canoagem e a Maria Portela pela segunda vez consecutiva através do judô. Então a gente tem que ter orgulho, a gente tem que ressaltar, a gente fala de tantos problemas, às vezes o futebol a gente fica batendo cabeça, questão de dirigentes, organização, que a gente vive na política brasileira hoje, mas aí quando a gente vê esse pessoal que é abnegado pelo esporte, que faz disso com alma, com a razão de viver, a gente tem que exaltar. Então a gente começa a semana para cima em alto astral e é hoje com essa gurizada que a gente vai falar o porquê, né? Exatamente. Professor Gilson Piber, tudo certo? Tudo certo, Rogério. Se o futebol de campo não dá alegria para Santa Maria, temos outras modalidades aí, outros atletas de outros esportes que dão essa alegria, essa satisfação, e o Central do Esporte está presente nessa caminhada. Exatamente. A gente está falando do João Antônio Quelotti, jogador de futebol americano do Santa Maria Soldiers, e também do Rodolfo Mileto. Tudo bom, Rodolfo? Tudo bem, jogador Rogério. do Universitário Rugby, né? Isso. Para quem não sabe, as duas equipes, Quintana, professor Gilson, estão na decisão do Campeonato Gaúcho. O Soldiers vai disputar no dia 18 de junho, a decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. E já no próximo sábado a gente tem o Universitário Rugby aqui em Santa Maria, disputando o Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão, no centro de eventos da UFSM, partida que antes ainda tem a decisão do 3º lugar, e a gente começa perguntando até para o Rodolfo. Rugby, né? Exato, perdão, rugby. Mais uma vez, Rodolfo, a gente tem vocês aí numa decisão, abrindo e levando o nome de Santa Maria para outros esportes que não seja, por exemplo, o futebol ou aqueles outros esportes mais tradicionais, vamos dizer assim. Qual é a satisfação de vocês de mais uma vez chegar à decisão, mas saber que tem que ganhar essa decisão e ainda tem que passar por uma repescagem para chegar à 1ª divisão? É isso aí, estamos trabalhando, né, Rogério? Desde o começo do ano, desde o ano passado, a gente acabou sabendo no fim do ano que não poderia subir, não estava no regulamento. Brigamos para que esse ano tivesse no regulamento essa questão do ascenso e descenso. Tem. Agora a gente vai brigar muito nessa final para ganhar ela e assim brigar na repescagem para conseguir subir para a 1ª divisão no ano que vem. Perfeito, Quintana. Não, tu não tinha falado errado, tu só não tinha dito que era a modalidade. Ah, olha aí. Que eu estava na final, a gente ficou naquela expectativa, o pessoal de casa às vezes está ligando a TV agora para saber, né? A gente fica surpreso com esse regulamento, a gente vê o Rodolfo tranquilo, mas para nós que estamos acostumados com outras modalidades, nos surpreende. Em primeiro lugar, eles defendem o bicampeonato, foram campeões da 2ª divisão ano passado, não conseguiram acesso. Aí a justificativa foi que precisava de algumas situações de bastidor, categoria de base, uma estrutura X, e que não constava no regulamento o acesso, né? Não constava Direto, o acesso e eles fazem sempre retroativo o regulamento, visando o ano anterior, onde tinham, no caso para 2015, foi vendo 2014, que foi muito disparelho entre 1ª e 2ª divisão. Então, em 2015 a gente diminuiu, nós e times como Caxias, e entre outros, mostramos que a 2ª divisão está tendo uma qualidade equiparável à 1ª. Então já é possível que se mescle, que quem está no topo da 2ª suba e quem estiver na lanterna da 1ª desça. O que mudou do time do ano passado para esse? Saíram algumas pessoas experientes, questão de trabalho, residência, estudo, a pessoa se forma e acaba abandonando Santa Maria, né? Acontece. E a gente estava tendo bastante gente nova, então muita gente para ensinar, para começar a pegar o traquejo do negócio. Mas, no mais, essa reciclagem foi boa e a gente teve o inglês que foi embora. Ele deixou um legado aqui com a gente e a gente usou desse legado para alavancar um pouco mais e subir um pouco mais o nível de jogo, mesmo com essa reciclagem de novos atletas. Legal. Professor Gilson Piber, deixa eu fazer uma confissão.
Eu não sabia que o Universitário Rugby tinha que disputar essa repescagem aí. Eu também e não. quem me falou agora, a questão de minutos, um pouquinho antes de começar a gravação, foi o professor Gilson Piber. Eu vi no site da Professor Federação Gilson, Gaúcha eu de fui Rugby. pego de surpresa, eu não sabia disso. Mas eu também fiquei decepcionado olhando isso, né? Confesso. Né? Pô, uma repescagem, até porque teve a final da primeira divisão no final de semana que passou lá em Bento Gonçalves. Mas está no regulamento, né? Tem que cumprir o regulamento. Mas vamos colocar o Kelote na jogada aí. Do Santa Maria Soldiers, né? Parecia um sonho, Kelote, e esse sonho cada vez está mais próximo. Né? A conquista para jogar, né, no Gigante da Beira-Rio, a final contra o Juventude. Esse Kelote tem algum parente lá na Quarta Colônia? Não? Sim, tem. Meus pais são de lá. Então, viu? Tem um pezinho um pezinho lá com os gringos. Então, como é que é enfrentar o Juventude agora lá em Porto Alegre, no Beira-Rio? Um jogo que inclusive vai ter transmissão, né? De duas duas emissoras de TV. Para nós, assim, realmente é um sonho, assim. Foi um baque para todo mundo quando a gente descobriu que a final seria no Beira-Rio, né? Porque foi uma coisa totalmente inesperada, assim, porque todos nós já estávamos muito felizes por termos um campeonato estruturado e organizado esse ano já, com 10 times, e tendo a oportunidade de ter vários jogos, que no ano passado a gente só teve um jogo, infelizmente. Então, esse ano, podendo ter já uma quantidade de jogos maior, já foi um sucesso, assim, para nós jogadores. E quando a gente recebeu a notícia de que a final seria no Beira-Rio, nossa, assim, ó, realmente foi uma motivação. O pessoal do time começou a treinar muito, se puxar muito para chegar na final, sabe? Porque, imagina, qualquer um aqui que seja nascido e criado no Rio Grande do Sul tem o sonho de jogar no Beira-Rio ou estar num campo do Inter ou do Grêmio, não importa. Então, foi realmente assim, um sonho que se torna realidade agora, dia 18. A gente ainda não caiu a ficha ainda para todo mundo. E poder enfrentar o Juventude é uma grande honra, assim, para nós, porque é um time com o qual nós temos um respeito muito grande, assim. Vai ser um grande evento. Hoje existe o maior evento esportivo em termos de arrecadação financeira hoje é o Super Bowl. É a final do futebol americano nos Estados Unidos, que é onde o esporte tem maior visibilidade, maior tradição, né? E o evento, uma inserção de patrocínio no Super Bowl é o patrocínio mais caro, é a inserção mais cara que existe hoje no mundo. E trazendo um pouquinho dessa cultura, a grande final do Campeonato Gaúcho vai ser um mega evento. É Gigante Ball, né? Gigante Ball é o nome da final. E começa às 4 da tarde, o jogo em si é 6h30. Vai ter show de abertura, a princípio está acertada a irmã do Cristiano Ronaldo. Isso. Que vai ser a apresentação artística da final do futebol americano. Então vai ser um grande evento. E eu queria saber para os jogadores, porque o Juventude está entalado um pouquinho na garganta de vocês em relação ao ano passado, que é o time que causou a eliminação dos Soldiers. Como é que vai enfrentar o Juventude? E esse grande evento, isso mexe com a cabeça de vocês? Então, enfrentar o Juventude para nós, eu não vou nem dizer assim entalado, sabe? Porque no ano passado a gente tinha passado por uma reestruturação. De 2013 para 2014 para 2015, perdão, foi uma reestruturação muito grande que a gente passou. A gente perdeu muitos jogadores, como o Rodolfo falou. O pessoal aqui de Santa Maria acaba se formando, acaba achando outro trabalho em outro lugar, vai embora e o time todo ano passa por uma renovação muito constante. Isso de 2015 para 2016 não aconteceu tão forte assim com a gente, sabe? O elenco se manteve, então é um elenco bem mais experiente do que enfrentou o Juventude no ano passado. Assim como o Juventude é um elenco mais experiente, porque em 2015 foi um ano que eles começaram uma renovação muito grande com relação à estruturação deles. Então eu acho que vai ser um jogo muito bom, assim, muito bom de ser assistido, sabe? E o evento, assim, com toda certeza mexe com a cabeça dos jogadores, porque é de uma magnitude que nenhum de nós jamais pensou, assim, em estar presente, sabe? Então, o fator psicológico é bem importante, assim, no jogo. Tem uma curiosidade aí, professor Gilson Quintana, o pessoal aqui, a gente vai dar uma olhadinha ali nos símbolos das equipes, né? O Juventude a gente já falou, a gente começa com o rugby primeiro. Olha só o símbolo do adversário do Universitário Rugby, que é o Caxias Rugby. Azul, grená e branco, né? E quem conhece o futebol e acompanha o futebol da Serra Gaúcha lá, enfim, campeonatos gaúchos e tudo mais, imediatamente, Quintana, o professor Gilson remete à imagem do Caxias, né? E agora a gente dá uma olhadinha, por exemplo, no jogo do futebol americano, em que o Santa Maria Soldiers vai enfrentar o Juventude, né?
E o Juventude teve, coincidentemente, no seu primeiro símbolo, na camisa do time de futebol, tinha exatamente um J, assim. Então o pessoal do futebol americano adotou isso. E o que é a coincidência que eu estou me referindo? É que as duas equipes de Santa Maria jogam decisões contra a dupla Caju, na verdade. Em modalidades diferentes, é bacana. Exatamente. Então, olha que interessante, a gente tem Santa Maria contra Caxias do Sul em 2 jogos, quer dizer, a capital ela tá de fora, mas ela participa como um local mandante no futebol americano. O jogo do Universitário Rugby vai ser no próximo sábado, 13h30, no Centro de Eventos da UFSM. É isso, Rodolfo? Isso. Já tem o jogo da disputa de terceiro lugar que começa a 1h, né? Ah, um pouquinho antes. Já vai ter evento desde a 1h. Sabe o valor do ingresso, como é que funciona? Não tem ingresso. Não tem valor? Vai ter distribuição de erva mate e água quente, vai ter lojinha do Universitário, vai ter um show, vai ter um monte de coisa lá. Vai ser um evento bem legal. Que bacana. Legal mesmo, já pensou? Domingo tem dia dos namorados, né? Olha só, o cara quer pegar a namorada e de repente quer dar uma volta antes do domingo e tal. Vamos lá dar uma olhadinha no rugby. Uma ideia romântico, legal, né? Não, ele tá romântico, só que esse é o quê? Não, daqui a pouco vai que a Rose vai e se apaixona por esses homens fortes. Não, aí não pode. Aí não pode. Tu já quer Ela vai estar me separação. ouvindo em casa, aí não pode, aí tá Então, fora. já quer arrumar separação? Não, aí tá fora, aí não Eu tô dizendo pode. que é perigoso. Boa, Não, brincadeiras à parte, é uma grande oportunidade, pessoal de casa que ainda não assistiu uma partida de rugby, conferir e apoiar o time de Santa Maria, que está muito próximo do título. É uma partida só. Quem ganhar leva o troféu, né? E dá pra encarar o time do Caxias, os gringos são fortes, né? Mas a gente está trabalhando mais duro que eles. Vocês se enfrentaram esse ano já? Já. Resultado? Não lembro, mas foi a primeira partida da fase classificatória. Foi a primeira de todas. Vocês ganharam? Ganhamos. Então só lembro o placar, mas vocês ganharam deles no retrospecto. Foi aqui ou lá? Foi aqui. Aqui em Santa Foi Maria. até no Guarani. Em termos de Atlético retrospecto, Guarani. é bom saber, né? Vocês já imaginam o que podem esperar. Nós vamos depois contar melhor para o João em termos de aproveitamento da estrutura do Juventude, que é um adversário que no futebol americano aproveita a estrutura do Juventude e futebol de campo. Ou seja, é uma diferença porque a gente tem que falar. É chato, mas a gente tem que falar sobre a estrutura que os Mas o meninos... Juventude jogou em São Marcos, pelas informações. Mas o centro de treinamento, que eles aproveitam a estrutura em termos de E os preparação caras- do time, né? Os caras são sim. muito fortes. Olha... O professor Gilson viu eles já teve a oportunidade, O senhor né, assistiu o professor? jogo deles, né? Não, no intervalo do jogo da semifinal Juventude e Grêmio, lá em Caxias, Pelo Gauchão? pelo Gauchão, eles fizeram uma apresentação no intervalo, né, para apresentar, vamos dizer, o produto e o E time. chamar o torcedor, E né? chamar o torcedor. Olha, os... Vocês têm São fortes, hein? Vocês têm informação se o rugby aproveita alguma estrutura do Caxias? O Caxias, eu acho que ele ganha alguns espaços de treinamento que o Caxias usa. Então, provavelmente, campo e iluminação eles já têm, né? Pelo menos isso, bom, aí eles já saem ganhando, porque a gente treina no escuro. Porque isso, Geraldo, assim, ó, a gente acompanha, eu, por exemplo, estou na TV Unifra há 4 anos, né? E a gente tenta marcar matéria com os meninos, até o João, a gente não tinha entrevistado o João ainda, tu não tinha vindo aqui na TV ainda, né? O Rodolfo já é da casa, já está familiarizado com a nossa estrutura. E a gente tenta marcar treino, fazer uma matéria. Eles treinam às 11 horas da noite, ou seja, a Unifra já... Agora a gente já deu uma Com o inverno diminuiu um pouquinho? Não, a gente tem mantido às 7h30. Melhorou, agora já está mais tranquilo de fazer matéria. Antes eles marcavam Eu tô desconfiado que é um pouco É que frio antes, também. quando a gente marcava às 11, né, que a gente marcava num campo aí, Era no e gauchão, os horários antes era pro futebol, né? Exato. O que sobrava era nosso. Então eles marcavam às 11 da noite, a gente tinha dificuldade, porque a Sim. instituição nossa que fecha Sim. 10 para as 11 da noite. Sim, sim. Aliás, as aulas encerram, a instituição fecha às 11. E muitas vezes faltava os jogadores para treinar, dentro da condição de cada um, estudante, trabalhador. E a situação dos Soldiers não é diferente. Vocês treinam lá no UFSM, nem sempre todos podem treinar juntos. Isso. Às vezes o time nem se conhece direito e vai chegando numa final, vão atrás de patrocínio, vão atrás de equipamento. É uma outra realidade em relação aos adversários que eles vão jogar nessas finais. É essa atenção que a gente está chamando. Sim, com toda certeza. O João nos disse fora do ar que o Juventude aproveita a estrutura lá, né? Por isso que eu perguntei eles para o Rodolfo. aproveitam o CT do Juventude para treino e para jogos também. Os jogos são lá. Sim. Isso já faz diferença, né, professor? E como, né? É uma outra realidade, né? Já começa aí o valor de chegar numa disputa contra essas equipes, né? Pela comunicação, né, dos dois meninos aqui, o trabalho evoluiu, a estrutura melhorou um pouco, mas ainda é aquém Do resultado que de eles chegam, né? comparação, né, com outros clubes agora. Então mostra o potencial, né, das duas equipes, através do trabalho feito com muita vontade, com muita garra, de superar essas adversidades que são colocadas.
Então, pelo fato de disputarem a competição e de chegarem à final, já é um prêmio sensacional. Né? Já é uma Fantástico, conquista né? Muito grande. sensacional. Olha a mídia que Santa Maria vai ganhar nesse final de semana com o Universitário Rugby e principalmente no dia 18, né, com a equipe do Soldier Santa Maria. A mídia. São duas modalidades, né, que cresceram, evoluíram graças ao trabalho dos seus grupos, dos seus nichos de apreciação da modalidade. Para mostrar a qualidade do trabalho deles, direto, isso com o Sr. Gilson Piber eu concordo 100%, porque imagina quem não mora em Santa Maria, quem mora lá em Porto Alegre, por exemplo, vai olhar a final do rugby, vai um time de Santa Maria, final do futebol americano, o Gigante Ball, time de Santa Maria, vai, mas Santa Maria incentiva o esporte, né? Os guris têm estrutura, local de treinamento, chegaram lá, tudo. E não é verdade. Né? É muito mais o mérito é deles. A cidade colhe os louros, mas o mérito é deles. E é por isso que é importante a cidade apoiar, nem que seja agora nessa reta final, mas apoiar para que esse trabalho dê frutos. Né? Não, com toda certeza. Eu tenho uma curiosidade aqui. Se vocês trocassem, né, tipo, o cara que joga rugby vai querer jogar futebol americano, ou o cara que joga futebol americano vai querer jogar rugby, quem teria menor dificuldade para se adaptar a um esporte? Autora praticamente são muito parecidos, né? Eu estou curioso para a resposta. Olha, eu acho que ia ser um extravio geral, porque é parecido por ali, porque é muito diferente. Os esportes são muito diferentes. O que acham que é parecido é que, na real, o objetivo é taclear o adversário, vamos dizer assim, entendeu? E chegar às suas finais de campo. Sim. Mas as regras e as formações são totalmente diferentes, a começar já pelo equipamento, que nós, o futebol americano, usamos e o rugby não, né? Mas dá para dizer que são dois esportes de estratégia. Sim, com certeza. Né? Que daí, né, porque a gente olha e parece que é aquele jogo bruto. Não, tem estratégia aqui. Tem que pensar a maneira de jogar e de burlar a defesa do adversário. Até mais essa parte da estratégia na questão de jogadas, né? Com certeza. Que eles têm o quarterback que comanda todas as jogadas e tudo mais. A gente é um jogo mais dinâmico, ele não para tanto. Ele acaba indo na continuidade, dentro dessa continuidade você cria alguma situação que seria uma jogada. Eu acho que os jogadores teriam uma dificuldade, posso meter um bedelho, porque eu fiquei imaginando o cara que está acostumado a jogar rugby. O rugby não pode dar o passo para frente, só para trás, correto? Então tu tem uma forma de jogar, toda uma forma de enxergar essa estratégia de jogo. Já no futebol americano, tem inclusive o lançador, aquele cara que é especialista no lançamento em profundidade. Sim. Então imagina o cara que está acostumado a fazer isso, o futebol americano vai jogar rugby só passo para trás. E o vice-versa, muda bastante. Até pegar o cacuete, como todo mundo diz, eu acho que seria um baque bastante grande. Leva um tempinho mesmo. Vamos fazer um intervalo? Tu que manda. Vamos fazer um intervalo de 1 minutinho, daqui a pouco o Central do Esporte volta para falar mais de futebol americano, para falar mais também de rugby, até porque Santa Maria tem uma equipe em cada modalidade nas decisões dos respectivos campeonatos gaúchos já neste primeiro semestre. 1 minutinho e a gente já está de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Hoje destaca as decisões que Santa Maria vai estar envolvida no próximo sábado e também no outro sábado, dia 18 de junho, Quintana, professor Gilson. A gente está recebendo aqui hoje o Rodolfo Mileto, que é jogador do Universitário Rugby, e também o João Antônio Quelotti, jogador do Santa Maria Soldiers. Eu fico cuidando para não trocar as palavras aqui, para não errar os nomes. A gente agradece mais uma vez a presença deles aqui.
E a gente estava batendo um papo aqui no intervalo já, né, sobre horário de treino e tudo mais. E agora com esse frio, gurizada, a gente vem num período aí que Santa Maria tem apresentado não só Santa Maria, né, todo o Rio Grande do Sul, umas temperaturas extremamente baixas. Para aquecer, para pegar o ritmo ali, vai um tempo maior, não vai? Vai mais intenso. É? É, o tempo maior a gente não dispõe porque todo mundo estuda e trabalha, né? Sim. É um aquecimento geralmente mais intenso, mais adaptado. A gente está com uma questão de preparação física agora e o preparador cuida do aquecimento também com todo cuidado para que se evite lesões e qualquer outro tipo de adversidade. O preparador físico do Universitário Rugby é o mesmo do União do futsal, é isso? Que venceu o clássico no Ayrton. Ayrton, no último final de semana, né? E ele não dá moleza para ninguém lá. Não. O Ayrton leva a gente em rédea curta. E no futebol americano, João, como é que é? Que horas vocês estão treinando, só para o pessoal de casa saber? Aos sábados a gente treina às 14 horas no campo em frente às piscinas da FSM. E às quartas-feiras nós treinamos às 22h30 num campo 7 que a gente aluga toda quarta-feira, no caso. 1 hora por semana, assim. 2 constatações. Eles tiram dinheiro do bolso para treinar, para começar conversa que eles alugam uma quadra, ou seja, é a vontade de jogar. 10h30 da noite com esse frio para ti, tá bom? Bem, nossa, tá louco. Demais. E assim, São corajosos. o Universitário tem jogo no sábado. O que se faz nessa semana que antecede? Já o Soldiers, né, tem mais um tempinho aí, mas já pensa na estratégia, trabalha que tipo, né, de valência, de atividade? Olha, a gente mantém os treinos na terça e na quinta, né, como sempre é, às 7h30. E quando é semana de jogo, por exemplo, nessa a gente vai fazer treino físico só na terça e quinta vai ser voltado só à situação de jogo. Na terça vai ser físico, mas o resto vai ser só situação de jogo também, mais específicos. Os forwards vão treinar formações fixas, a linha vai treinar passes e jogadas. E assim é mais ou menos uma semana de jogo. Quando você tem isso, é mais voltado para a parte física, você faz treino de contato também, mas você dispensa mais isso na semana de jogo para focar mais em situações de jogo para estar preparado. E evitar lesões. E evitar lesões, com certeza. João? Já no futebol americano, o que a gente tem é que, como foi falado antes, o futebol americano é um jogo muito estratégico, sabe? Então, nossa defesa se adapta ao ataque do adversário e o nosso ataque tenta se adaptar à defesa do adversário. Então, nessa semana, principalmente, nós nos reunimos, os coordenadores, assistimos os jogos que estão disponibilizados na internet do Juventude, nessa ocasião, e nós passamos horas assim, estudando para tentar adivinhar o que eles vão fazer em cada jogada. E aí a gente aplica isso nos treinos, daí seria um treino tático que a gente chama. Agora, nessa reta final aqui, faltam uns 10 dias mais ou menos para o jogo, a gente remove um pouquinho o contato dos treinos e torna eles mais táticos, pensando no jogo, assim. E isso é isso aí. Legal, bem interessante. Trabalho minucioso. É verdade. De estratégia, né, professor? E organizado, né? Bem organizado. Como já era. Exatamente sobre os adversários, que era a minha próxima pergunta. Como é que vocês estão se preparando, assim? O João acabou de revelar, Rodolfo, que estão dando uma olhada na internet, vendo como é que é o posicionamento do Juventude, aquela coisa. E vocês em relação ao Caxias ali, como é que vocês estão fazendo? O legal desse ano é que começou a ter alguns jogos filmados pelo Travinha. Travinha Esportes. Disponível na internet e a federação... O Travinha disponibiliza, a federação bota no canal lá e a gente tem como analisar o adversário agora. Porque antes era só jogando com ele para saber, eles faziam assim, assado. Não. Hoje a gente tem vídeo, a gente vê, os forwards jogam de tal maneira, a gente vai rebater eles assim. A linha joga de tal maneira, a gente vai marcar esse aqui vai matar a jogada. Hoje a gente pode ter esse luxo do planejamento tático porque tem recurso. Sim. Tu achas que isso, de certa forma, tecnicamente nivelou o campeonato ou tornou ele mais atrativo para o público? Olha, eu acho que torna atrativo e também aumenta o nível porque quem se dá o luxo de conhecer o adversário vai ir mais forte, mais preparado. E também para o público, agora eu posso ver os jogos do meu time, da minha cidade, que está lá disponível online. Antes era só indo aos jogos, eu tinha que viajar, não tinha como viajar junto. Tinha todo um empecilho. Hoje você tem essa facilidade de ter online o acesso.
Interessante, bacana. Que maravilha. Eu queria perguntar para os guris em termos de planejamento. Eu sei que eles estão muito focados nessa questão da final, mas os meninos, eles não são só jogadores, né? São uma espécie de gestores também, como se fossem entidades, clubes, tanto Santa Maria Soldiers quanto Universitário Rugby. Planejamento que vocês imaginam, porque essa rotatividade ela vai ser natural e deve dar sequência. A gente sabe que Santa Maria é uma cidade que a gente chama de laboratorial em essência, porque ela forma muitos universitários, estudantes, e eles acabam indo embora. E a essência do time de vocês é maior de universitários, tanto que o local de treinamento, a faixa etária dos jogadores, o nome do time, Universitário Rugby. Como é que vocês imaginam para dar sequência até para jogadores mais novos, daqui a pouco estão no ensino médio, começarem a ter contato com esse esporte, nas duas categorias que são diferentes, e que se possa ter uma estrutura também, uma sede, um local onde vocês tenham condições de treinamento e que esse esporte aí sim tenha essa consolidação e que vocês possam, daqui a alguns anos, estar galgando coisas diferentes, né? A gente está sempre incomodando a prefeitura, vendo o que tem de terreno disponível, revirando ali, e aí não tem nada para nós, que tem uma porcentagem de cada loteamento de terreno que tem que ser doado a uma instituição ou para fazer alguma praça, alguma coisa que seja voltada para a comunidade. Então, dá para se entrar nesse nicho aí com uma sede do time. Então, a gente está sempre incomodando para isso. Já para desenvolver o rugby na cidade, a gente está pensando longe porque a gente tem uma escolinha de rugby. Todos os domingos às 10 da manhã, no campo do Centro de Eventos, gratuita para quem quiser chegar de 4 a 14 anos, meninos, meninas. É só chegar, vai lá, faz um mate, leva o guri, leva a guria ali, ele vai treinar, tem todo o acompanhamento do nosso técnico, o mesmo técnico que dá o treino para a gente, do adulto. E logo após, às 11, já está tendo de novo o treino do feminino. E às 15, separado do nosso, está tendo o treino do juvenil. Então a gente está investido nessa questão já do infantil, para que pelo menos essas crianças cresçam sabendo que existe rugby. E para o juvenil, para que a gente traga essa gurizada que está em idade escolar ali, para que, rugby é legal, eu quero seguir jogando rugby. Para que siga. Que pessoas geralmente que são daqui de Santa Maria e possivelmente vão ficar aqui, permanecer aqui. Então, é uma coisa que a gente está tentando abraçar e mostrar para Santa Maria que tem como ficar aqui, que tem como perpetuar. Legal, e no Soldiers, João? Bom, no Soldiers a gente está também vivendo a mesma situação, está correndo atrás de prefeitura, correndo atrás de algum lugar para que possa ser o campo do time, possa ser a sede do time, porque realmente é uma dificuldade, assim, treinarmos em local que não é nosso ou que qualquer evento pode ultrapassar nosso treino, digamos assim, o nosso treino fica em segundo plano. Então isso fica bem ruim. Com relação a planejamento futuro, assim, já foi pensado várias vezes a gente desenvolver um sub-20 ou uma escolinha de futebol americano nas escolas, e isso aí é uma coisa que a gente está tentando já implementar, mas a gente está planejando ainda por enquanto. E o que a gente chama para atrair atletas é fazer um tryout, né, que é uma seletiva, e que a gente vai tentar, aproveitando agora a divulgação do Gigante Ball, a gente vai tentar implementar um tryout para chamar bastante atletas para já fortalecer o nosso elenco para os próximos anos, né, visando a saída de alguns atletas já no final do ano. Legal. Vamos dar um time em rugby e futebol americano. Vamos falar um pouquinho de Copa América agora? Pode ser? Vamos ver como é que é a gurizada, se eles acompanham outros esportes. Vou aproveitar, vocês têm algum time no futebol de campo? Cara, eu não torço. Não torço pra ninguém? E você? Pro Inter. Colorado? Então vai ser um momento especial para ti na final do Gigante Ball, né? Vai estar em casa, o João vai estar jogando em casa, né? Rio, né? Exatamente. Bom, a gente tem nesta quarta-feira, 8h30 da noite, Brasil e Haiti. Olha ali, ó, pela segunda rodada da Copa América. Será que o Brasil não ganha do Haiti, hein? Olha a cara do Quintano. A cara do Quintano. Eu olhei o jogo contra o Equador, né? Foi bem no primeiro tempo, né? Parecia que a seleção do Dunga ia engrenar. No segundo tempo foi um terror. Teve aquele gol mal anulado, né? Que um auxiliar disse que a bola tinha saído no chute do Bolanhos, né? Um frango do goleiro Alisson, né? E o Alisson, no lance, ele viu que falhou. Ele acusa o golpe. Né? Ele acusa o golpe, ele baixa a cabeça e depois ele levanta e vê que o árbitro tinha
marcado, né, através do Bandeira, ali atendido a sinalização do Bandeira que a bola tinha saído. E o segundo tempo foi péssimo, foi horrível da seleção brasileira. Então, sabe, é um time de altos e baixos. Pela primeira vez, o Dunga começou o time da seleção brasileira sem nenhum jogador que começou a final o 7-1 contra a Alemanha. Amanhã tem que ganhar do Haiti, né? A seleção brasileira me parece uma equipe que, assim, que sabe onde está, mas não sabe para onde vai. Né? Não sabe aonde que ela vai chegar. Eu acho que sim, eu acho que me parece, sabe? Estamos na Copa América, mas não sabemos para onde vamos, Eles sabem que estão nos Estados Unidos, isso Exato. eu tenho certeza, mas eles não... Mas não sabem para onde vão, sabem entendeu? o lugar onde eles estão em termos de qualidade de futebol. O discurso ainda é da prepotência. Da superioridade. O discurso ainda somos o melhor, o 7-1 foi um acidente. E eu já disse aqui no Central do Esporte, e o pessoal que não acompanha assistir pela primeira vez, eu não torço para a seleção brasileira neste momento. Já torci muitas vezes, mas eu explico o porquê. Está aqui o motivo. Esses meninos aqui não só são apaixonados pelas suas modalidades, eles estão tentando implementar a modalidade na cidade, que não dá suporte algum, para que a modalidade ganhe força, ou seja, estão lutando pelo esporte. Mesma história dos irmãos Ribeiro na canoagem, com o projeto da Sena. Mesma história do projeto de mãos dadas da Gleia Pavani Judô. Aliás, tanto a professora Gleia quanto seu esposo mandaram um abraço para o senhor, professor Gilson Pibra. Semana passada estivemos lá acompanhando a repercussão da notícia da professora Maria Portela. Abraço, né, o professor Castro. Eles acompanham o nosso programa. A professora Gleia. Mas aí o futebol tem tudo o contrário. O futebol tem visibilidade, tem torcedor, tem dinheiro, não tem organização, não tem planejamento, não tem uma coerência e não tem transparência. Porque o que acontece no futebol brasileiro a gente sabe, tá aí todos os diretores, os últimos diretores da CBF. Tem Copa América sendo desenvolvido e o Campeonato Brasileiro sendo em andamento. Desfalcando equipes. Eu ia dar esse exemplo, na Europa, quando é a janela, quando é período de jogos das seleções, os campeonatos param. Porque tudo é planejado, com antecedência, organizado. Um joga em função do outro, se ajudam. No Brasil nada disso acontece. No Brasil é feito de uma forma desorganizada, quem é técnico da seleção nunca ganhou nada. Com todo respeito ao Dunga, o Dunga foi um excelente jogador, ganhou Copa do Mundo, foi capitão da seleção brasileira, foi um jogador de fibra, de garra, mas como treinador não mostrou por que está na seleção. Já teve uma oportunidade em 2010, não teve sucesso. Há outros tantos treinadores que deveriam estar no lugar dele, mas o Dunga é o menos culpado nesse processo todo. Mas não tem como torcer para o Brasil, a gente vendo a situação deles ali onde não tem estrutura e dão sangue e conseguem resultados, e o futebol onde o dinheiro sobra, onde também a corrupção sobra, onde a desorganização. Então, honestamente, só não dá a torcer para o Haiti, né? Não, o Haiti não vai fazer frente, esse é o problema. Mas... E o futebol... Exato! O futebol é pequenininho. Não corresponde a essa... O futebol é pequenininho. Esse glamour. Sabe, daí lá na arquibancada está o seu Neymar. Né? Tirando o selfiezinho com o Justin Bieber, o Hamilton, da Fórmula 1, isso riquíssimo. Né? Então... Sabe-se, aliás, nessa história do Neymar, sabe-se que o Barcelona não liberou ele, né, para disputar, liberaria ou para disputar a Copa América ou para disputar a Olimpíada. Perfeito. Né? Tem esse movimento. Mas agora a pergunta que eu faço é a seguinte, mas se o jogador estava lá na arquibancada e não estava a serviço do clube... ele está de férias. Ele não poderia ter atuado. Ele está de férias. Mas ele está de férias, ele não está correndo o risco de se lesionar, né, dentro dessa lógica, ele está curtindo a vida. Enfim. Dinheiro tem para isso, né, professor? E como? Eu discordo um pouco, mas enfim. E vocês acompanham a seleção brasileira? Dá tempo com essa correria, estudando, trabalhando, jogando, treinando à noite, em horários tardios, assim, tentando chegar a decisões, enfim, dando o sangue de vocês para desenvolver a modalidade na cidade. Dá tempo de acompanhar a seleção brasileira ou não? Sim, eu sempre que tem algum jogo e que eu estou em casa, raros momentos, eu consigo assistir, assim, o amistoso, que foi contra o... Não me lembro. Panamá? Panamá eu assisti. O time do Balói. Mas o último jogo agora eu não consegui assistir porque foi sexta-feira o jogo. Foi sábado à noite. Então sábado a gente estava saindo do jogo, então nenhum de nós conseguiu acompanhar. Mas eu tô achando a seleção assim muito para baixo, assim, até os próprios comentaristas ficam falando que ela tá desanimada e vamos ver o que vai dar. E pro Rodolfo? Eu não costumo muito. Não gosta de futebol, é isso, Rodolfo? Eu era o gordinho da escola, né? Que o pessoal botava no gol. Então eu sou meio brigado com o futebol. Sim. eu gostava muito de olhar, até sou meio leigo, não manjo muito de estratégia, de tática de jogo. Mas a última seleção que eu vi jogar foi 2002, né? Seleção de fato. Seleção de fato. Foi a seleção do Filipão, né? Com o Ronaldo, o Rivaldo. O Ronaldinho Gaúcho. Só esses três já faziam a diferença.
A gente não torce contra as pessoas, né, Gereta? Sim. Quanto os jogadores que têm um histórico, têm a dedicação, têm um sucesso pessoal individual. A gente torce contra, no meu caso, contra a estrutura, contra a falta de responsabilidade. Porque enquanto essa estrutura vigente der o mínimo de resultado, as coisas vão continuar sendo como estão, né? É isso que fique bem claro para o telespectador. A gente quer uma estrutura profissional, de fato, né? Exato. Não esse semi-profissionalismo. E transparente, é tudo que envolve de dinheiro. Gente, é que é complicado dar nomes, porque daqui a pouco a gente corre o risco de responder. Os dirigentes não podem nem viajar. Exato. Os últimos 4, 5 presidentes da CBF. Correm o risco de serem presos. Essa é a situação. Mas a quantia de dinheiro é absurda, né? E tudo que acontece... E daí tu olha em campo um time que, sabe, toca pra cá, toca pra lá, não chuta vai, né? gol. A pergunta é simples. Por exemplo, se eu tento imaginar o que simboliza um 7-1 em outro ramo. Por exemplo, digamos que o rugby, o universitário, eu não sei o que seria o 7-1 no placar, porque o esporte de vocês, os placares são elásticos. Mas o que seria um 7-1 no rugby? Em questão de pontos? A proporcionalidade. De placar, por exemplo. Proporcionalidade de placar? Pô, cerca de uns 70, 80. E no futebol americano também? Seria 49-7. Pois então. E com certeza, ao tomar um placar desses, se reuniria, dizer, ver o que aconteceu errado e vão bola pra frente. No Brasil, o que mudou depois do 7-1? O 7-1 ele é simbólico porque ali teria que ser o ponto de reorganizar a casa. E pela primeira vez, né, de maneira bem objetiva, né, o Brasil corre sério risco de não ir para a Copa. De não ir à Copa do Mundo. De não ir à Copa do Mundo. E é minha torcida, eu admito. Eu admito porque eu sei que a Copa do Mundo assim, é fantástico, é lindo, mas enquanto o Brasil estiver fazendo do jeito errado, com nos bastidores os dirigentes se aproveitando, Sim. Não investindo na profissionalização, nos diversos ramos que tem, inclusive na questão da arbitragem, e continuar dando resultado, esses caras vão continuar lá se dando bem. É simples. A hora que tomar um baque como esse, quem sabe tem alguma mudança. Declaração do Douglas Costa nesta terça-feira, em alguns sites esportivos, né, dizendo que o futebol no Brasil, se comparado ao futebol que é jogado na Europa, parece um outro esporte, né? Isso impressiona, né, a Não, declaração. tem uma declaração dele muito pior. Impressiona muito ele falar isso, porque, poxa... Você quer que ele fosse um dos treinadores brasileiros? Se reunir todos, se somar a qualidade de todos, aí chegam no Pep Guardiola. Para ter uma ideia... Ele falou mal de todos os treinadores brasileiros. Ontem, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido na China. Hoje de manhã, o Mano Menezes foi demitido na China. São dois nomes, o Luxemburgo nem tanto, mas o Mano até agora há pouco era técnico da seleção brasileira. São dois nomes de ponta que estão no mercado e que estão desempregados. Vamos fazer um minutinho de intervalo. Na sequência, o Central do Esporte está voltando para falar de Stock Car. Você que gosta de velocidade, claro, a gente vai falar mais de rugby, vai falar mais também de futebol americano. É 1 minuto, já estamos de volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte. Sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. O Central do Esporte está de volta pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que está nos acompanhando aí no seu tablet, no seu smartphone, pelo Unifra Online.
A gente está hoje aqui com o José Quintana Júnior, para quem eu cumprimento mais uma vez, professor Gilson Piber, e também a gurizada do rugby e do futebol americano, Rodolfo Mileto, jogador do Universitário Rugby, e o João Antônio Quelotti, jogador do Santa Maria Soldiers, eles que recentemente vão estar disputando decisões, né? Tanto no rugby quanto no futebol americano. A decisão do rugby é no próximo sábado, a decisão do futebol americano é no dia 18 de junho, lá em Porto Alegre. José Quintana Júnior, conhecido jornalista nosso aqui, esteve em Santa Cruz do Sul no final de semana, ele coça assim, né? Não. Esteve em Santa Cruz no final de semana. Eu ainda tô me acalmando do assunto Tomou anterior. muito chopp ou não? Não, chopp não. Para Stock Car, é isso, Quintana? Posso só fazer um parênteses de futebol? Por favor. Só para que a gente conversou no intervalo, só para fazer uma comparação. Só para se acalmar agora, sim. Anos 90, anos 80, a hegemonia do futebol sul-americano era Brasil e Argentina com a participação do Uruguai. Tanto que o Uruguai tem grandes títulos na Libertadores, na Copa América, a seleção uruguaia, mas eram essas três nações. Hoje, o Brasil joga contra o Equador, não faz frente, é igual, é jogo igual. Fazer frente faz, mas quem faz frente é o Brasil e o Equador. Ou seja, o Equador evoluiu, Venezuela, Colômbia, Paraguai, Chile campeão da última Copa América. Só o Brasil não evoluiu. Para ver como a gente está atrasado nesse processo de futebol, que é onde tem o maior investimento de recursos. Fechado parênteses. Vamos falar da Stock Car. Eu pedi pro Robson rodar as imagens, assim, eu peço perdão já de antemão pelas imagens, tudo feito através do celular, porque a gente está aproveitando lá, eu peguei o celular, não fui preparado com equipamento moderno, mas estava... Foi no calor da emoção. Não, eu estava no passeio, fui de folga no fim de semana, e aproveitei fazer as imagens e a gente rodar aqui, porque é muito interessante, muito legal. A Stock Car tá aí o carro do Rubens Barrichello, aí é o vencedor da segunda bateria, o Max Wilson. O Armando fez toda uma edição, olha o Rubinho chegando. O ronco dos motores. Dá pra dizer, hein, então, dá pra dizer que é a Fórmula 1 brasileira, né? Sim, hoje é a principal categoria. A Fórmula 1 brasileira, dá pra se dizer, né? E eu confesso assim, eu assisto a Stock Car, eu sou apaixonado pelo automobilismo. Desde o meu primeiro esporte que eu acompanhei quando criança foi a Fórmula 1. E eu acompanho a Stock Car pela televisão, óbvio. E é a primeira vez, eu nunca tinha ido na... Aí nós chegamos bem próximo do Rubens Barrichello, chegando na segunda bateria, ele terminou em segundo lugar, largou em 16º, chegou em segundo, fazendo a sambadinha. Muito simpático, muito. Levei um banho de champanhe dele, daqui a pouco vai aparecer a imagem na hora do pódio. É a comemoração do pódio. Aí quando ele começou a virar, eu digo, lá vem, e veio. Olhou o celular, mas não estragou, tá funcionando mesmo, tá tudo certo. Autódromo de Santa Cruz do Sul, né? A estrutura que tem lá de Santa Cruz. Primeiro mundo. Aliás, da cidade, o senhor disse? Ou do autódromo? Não, tudo muito organizado. Claro, o pessoal está vendo as imagens, isso aí geralmente não é onde o público tem acesso. Eu tinha uma credencial de imprensa, apesar de não estar a trabalho, foi disponibilizado, foi através do contato de um amigo que trabalha em Santa Cruz do Sul, disponibilizou a credencial e por isso que eu tive acesso ao pódio, aos pilotos ali. E se bem que o público também tem acesso aos pilotos após a corrida. É aberto o portão, quem quiser lá tirar uma foto com os pilotos, ganhar um boné e tal, é liberado para o público. Em termos de estrutura, primeiro mundo. Organização, tudo muito bem sinalizado, muitas pessoas atuando. Tu tá chegando a 2-3 km do autódromo, tem sinalização, tem policiamento, tu sabe onde eu tenho que entrar com o carro, se tu tiver a pé, por onde ir. Para quem vai ficar só do lado de fora e fazendo um churrasco ali, tem lugar. Tu não é obrigado a entrar dentro do autódromo para assistir a corrida. E é só pago, acho que o estacionamento, a entrada do carro. Mas tudo muito sinalizado. E a questão da estrutura dos bastidores ali, se eu tivesse a trabalho, eu tinha feito... Olha, eu não sei, para edição ia ser complicado, porque é muita coisa legal, assim. Claro que é uma estrutura que envolve um dinheiro absurdo, porque automobilismo, estragou uma pecinha do carro, o valor é gigantesco. Mas muito bacana. É bom saber que o Rio Grande do Sul tem capacidade para receber um evento dessa magnitude, assim, porque os principais pilotos brasileiros, Rubens Barrichello, como a gente viu ali, mas tem Cacá Bueno, Ricardo Zonta, Max Wilson, Luciano Burti, enfim, toda a estrutura de televisão que vem por trás, a questão dos patrocínios, um grande evento. Olha, a Fábio, que é minha noiva de noite, disse que eu parecia uma criança. Ela disse que nunca tinha me visto tão empolgado. Eu voltei de lá falando, mostrando os vídeos, porque realmente foi fantástico. Muito legal, assim. Recomendo, é aqui pertinho, 140 km. 140 km de Santa Maria, né? Tem Nova Santa Rita também, que eu acho que também é circuito, também faz parte, né? É um grande autódromo que tem Mas lá. Santa Cruz é muito mais próximo. Tem Tarumã, tem Guaporé também. Mas aqui próximo, né, de Santa Maria, é aqui do lado. E ali a gente tem as provas de MotoGP,
o nosso Rafael Bertagnoli, seguido vai correr ali. A gente tem as provas de Fórmula Truck, a Fórmula 3, enfim, tem uma série de categorias que disputam, é muito, muito bacana. Professor Gilson Piber tinha uma informação de bastidores, o que movimenta um evento assim, professor? Conversou com quem, professor? Não, eu vi uma reportagem. Um final de semana desses movimenta R$2 milhões em Santa Cruz do Sul. Pela presença, né, dos pilotos, das equipes, da mídia, dos turistas, R$2 milhões. Vocês gostam de automobilismo ou não? Sim. Automobilismo eu tenho me afastado um pouco, senão não dou mais conta, mas é que minha corrida da faculdade está bem grande, mas o automobilismo eu acompanhei até certo ponto, assim, agora eu não consigo mais acompanhar nada. E o Rodolfo gosta? Eu sempre gostei de assistir também Fórmula 1, tudo que envolve um pouco de velocidade eu acho legal. Sim. Acompanha Stock Car também, Rodolfo, ou não? Não, quando muito dou uma olhadinha, mas eu tenho muito mais gosto por esportes de velocidade do que o futebol. Legal. O Rubinho ali, a comemoração dele, ele largou em 16º, chegou em 2º lugar. O vencedor da prova foi o Max Wilson. E na primeira bateria o vencedor foi o Felipe Fraga. Uma corrida extraordinária, de ponta a ponta. Lá os carros são muito equilibrados, diferente da Fórmula 1 que eu acompanho, que as Mercedes hoje são soberanas. Na Stock Car os carros são muito semelhantes. Mas que a diferença da melhor equipe, digamos assim, a equipe que está conseguindo ter um pouquinho melhor desempenho, não chega a meio segundo ou a 1 segundo no máximo, é muito pequeno. É muito pequeno. O que muda é a questão, às vezes, do chassi, às vezes a questão do combustível, o peso do carro, porque tu pode reabastecer na primeira corrida ou na segunda. O Rubinho, por exemplo, reabasteceu na primeira. Ele desistiu da primeira, que tinha uma pontuação maior, para correr bem na segunda. Deu certo. Largou em 16º e pisou. E a questão dos pneus. Tudo influencia. Mas foi uma grande corrida, assim, muito, muito legal. E o Cacá Bueno? Cacá Bueno teve uma participação, digamos assim, não foi destaque, nem na primeira, nem na segunda bateria. Eu tenho informações que em anos anteriores, que ele foi bem, chegou a vencer já em Santa Cruz, ele foi carinhoso com o público, recebeu, abraçou, tirou foto e tal. Esse ano acabou a corrida e ele não atendeu o público, ele não apareceu. Ficou chateado? Não sei, às vezes a gente não sabe se não tem algum compromisso, alguma coisa... Mas não deu as caras ao público ali, digamos assim. Eu olho para o professor Gilson Piber e a gente faz caretas, na verdade a gente sabe assim, que o piloto tem alguns são marrentos. Ele é filho do Galvão Bueno, né? O Galvão Bueno a gente sabe como é que é como narrador, ele fala mais que todos os outros, né? Que o comentarista, ele comenta a arbitragem, ele comenta o jogo. Mas o Cacá é um grande piloto, sem sombra de dúvida. É um vencedor, né? Mas ele é um cara sorridente quando está ganhando. Durante as transmissões, quem acompanha a Stock Car vai ver, se ele perder uma corrida e o repórter for nele, ele geralmente não está muito simpático. Não quer falar muito. É o estilo dele. Você estava falando ali de 2 baterias, né? Explica um pouquinho para o público como é que é esse esquema das baterias. Primeiro tem uma corrida que vale pontos, depois tem uma segunda, mas aquela que é transmitida em rede nacional ali para todo mundo ver, é a primeira, é a segunda, como é que é? É assim, ó, a primeira bateria ela é maior, tá? O grande número de carros pontuam é do primeiro ao 18º ou 20º. E a primeira bateria ela tem 45 minutos ou um X determinado de voltas, é calculado por pista, né? Cada pista tem um tempo estimado. Já a segunda bateria ela tem duração de 20 minutos. E aí funciona assim, o carro que chega em primeiro larga em 10º, o carro que chega em segundo larga em 9º, inverte só essas posições invertem, do primeiro ao 10º. Do 10º em diante, quem chegou em 11º larga em 11º, quem largou em 12º. A pontuação, digamos que o primeiro lugar some 25 pontos, né? Quem ganha a primeira bateria, na segunda são 12,5 pontos. É a metade da pontuação, né? Não é exatamente essa pontuação, mas soma a metade. Então, por isso que se o piloto não está muito bem na primeira bateria e não tem chance de fazer uma grande pontuação, às vezes ele se guarda para a segunda para tentar vencer e fazer a metade da pontuação da vitória que seria na outra bateria. É interessante, se o pessoal acompanha na internet a classificação, na Stock Car, eles vão ver que é muito, muito equilibrado os pilotos. Quem está em primeiro hoje pode cair para 12º, 13º na próxima corrida. Então é muito interessante. Legal. E é a principal categoria do automobilismo brasileiro, né? Perfeito. Vamos retomar o rugby também, o futebol americano aqui. Eu quero saber quem quiser acompanhar o Soldiers lá em Porto Alegre no próximo dia 18, lá em Porto Alegre, vai ter caravana daqui de Santa Maria, excursão, como é que vocês vão fazer assim? Sim, o pessoal pode entrar em contato, como é que é? Isso, agora, até o momento, a gente ainda está correndo atrás de ônibus para ver a excursão, assim. Então, a princípio, quem quiser ir acompanhar, entre no Facebook do time, que é só botar no Facebook lá Santa Maria Soldiers e mandar um recado, tá, para o pessoal que logo respondem, pedindo informações sobre ingressos, sobre como ir ao jogo
que logo o pessoal lá já responde e aí já vão ficar sabendo como é que vai funcionar a história. Tem uma expectativa, se não estou enganado, de cerca de 10 mil pessoas, é isso, né? Isso Seria o maior evento de futebol americano no Brasil, é isso? Isso eu não sei, eu acho que com relação a público não, porque se eu não me engano, acho que teve um jogo no ano passado na Arena Pantanal que foram 15 mil pessoas, mas eu não sei se foi 15 ou 5, daí eu já não posso ter garantia. Sim. Mas com relação à magnitude do evento, sim, com toda certeza vai ser o maior da história do Brasil. O time viaja no dia ou por ser um jogo especial, de repente vai na sexta-feira para ficar concentrado em Porto Alegre? Isso Já também pensaram nisso? é um outro... É que como foi muito recente, a gente ainda está vendo muitas coisas assim. A princípio, nós queremos viajar na sexta-feira para dar, primeiro, como foi comentado antes, do fator psicológico, para a gente poder conhecer o estádio, ver aonde vai jogar, para no sábado, no dia do jogo, a hora que chegar no estádio, ninguém ficar impressionado com tudo. Tipo, claro que vai ter vai ser um vislumbre, assim, mas o pessoal já tá mais ou menos habituado com o que vai enfrentar, entendeu? Então, a princípio, a gente viaja na sexta. Sexta-feira. Já o time do Rodolfo ali, Universitário, sábado, 1h, né? Já tem a decisão do terceiro lugar, né? Já começa o furdunço lá, que vai ter disputa entre Planalto e Antíqua pelo terceiro lugar. Perfeito. E nós, às 13h30, que vai ser nós e Caxias pela finaleira. E lá, o pessoal que quiser chegar lá, acompanha, não lá, vai ter entrada franca, né? é só chegar. Vamos botar a arquibancada móvel lá do lado da arquibancada do CE para dar mais espaço, mas quem quiser ficar do outro lado, fica no porta-malas do carro, como acontece muitas vezes, leva a cadeirinha, fica de pé, como quiser. Lá é aberta, é franca a entrada, vai ter distribuição de erva mate, de água quente, vai ter brinquedo inflável para criança, vai ter show, vai ser um mega evento. Vocês esperam mais ou menos quantas pessoas lá, quantas mil pessoas? Olha, dezenas, a gente centenas? não tem como estimar, mas por ser algo maior, assim, com 4 times, né, dá para jogar umas 500 por aí. Vamos ver no dia, né? Vai depender do tempo também. Porque de repente vem gente de outras cidades para acompanhar a decisão do terceiro lugar, né? Vem o pessoal de Caxias do Sul também para acompanhar a decisão, né? Pode ser que haja muita torcida lá, né? O Rodolfo estava me dizendo, né, antes de começar o programa, que passando pelo Caxias, né, a final vem para Santa Maria da repescagem. O comando de campo da repescagem é do campeão. Aí, se nós passarmos pelo Caxias, a repescagem é aqui. Decide a vaga da primeira divisão contra o último colocado, mas aqui em Santa Maria. Já tem quem é o último colocado? Já tem, é o Centauros de Estrela. Vocês chegaram a pensar em passar nas salas de aula, nas universidades, para chamar o público para esse jogo, hein? Sim. O problema é que falta efetivo. É mais ou menos um jogador de cada time tem que se espalhar, né? Tu pega, tipo, eu agora estou de vice-presidente, eu sou fisioterapeuta do time e jogo. Então eu tenho que treinar, eu tenho que melhorar os ruins, eu tenho que resolver essa parte administrativa e ainda tem que ver a vida pessoal, né? Sobra tempo para a vida pessoal ainda? Sobra, você arruma um tempo. Ah, tá certo. Tá certo. João, a expectativa de vocês é levar um público bacana então lá pro Beira-Rio, né? Com certeza, a gente está querendo levar vários ônibus aqui, não só familiar, mas tipo, várias pessoas, já amigos meus, vieram me perguntar como é que faz para ir para lá. Eu já dei uma explicadinha assim, mas sempre a orientação que eu dou é essa, de primeiro falar com o pessoal que está mais na dirigência, assim, né? E mandar um recadinho lá no Facebook do time. Sim. O fato é que, se as duas equipes confirmarem, né, a boa campanha que fizeram até agora e acabarem conquistando os títulos, seja no rugby, seja no futebol americano, me parece, e eu quero que eles reforcem ou enfim, me desmascarem aqui, me parece que o rugby de Santa Maria, ele vai para um novo patamar ainda. Ele já está num outro patamar, mas ele já atinge um outro patamar, que é novamente ser campeão gaúcho da segunda divisão. E o futebol americano, que já venceu 2 vezes, né, pela primeira vez conquista o campeonato coordenado pela Federação Gaúcha de Futebol Americano. Também é um outro patamar, João. Com certeza. Esse é o primeiro campeonato forte organizado pela Federação Gaúcha de Futebol Americano e pela magnitude do evento, né, a gente, pelos adversários que se fortaleceram, pela força que vem ganhando o Campeonato Gaúcho, eu acho que se nós alcançarmos o título, o Soldiers vai atingir um novo patamar mesmo, assim, realmente. Já cresceu muito desde o começo do ano até agora, e eu acho que se alcançar o título gaúcho, tende a crescer mais ainda, não só para o Campeonato Brasileiro, que já vai começar, se eu não me engano, em setembro,
mas também para os próximos anos. E no rugby lá, Rodolfo, agora daí vai para a primeira divisão ou não vai? Agora vai. Não, a gente passa pela repescagem, é a primeira divisão. E a gente está trabalhando e está treinando forte para isso. E passando a gente vai trabalhar e treinar mais forte ainda, porque aí primeira divisão é pedreira. Legal, bacana. Bom, da minha parte só tenho que dizer assim, parabéns para vocês. Obrigado. Parabéns, obrigado. assim, esses caras são realmente as caras do esporte. Do esporte de Santa Maria. Né? Esse sim leva o nome da cidade, uma dedicação fenomenal. Vai chegar na primeira divisão universitária, sem estrutura nenhuma. Esse ano tendo patrocinador, mas com apoio muito pequeno por parte da cidade. E vão chegar na primeira divisão. E o Santa Maria Soldiers, finalista do Campeonato Gaúcho, não tem uma estrutura, ou seja, não tem um suporte da cidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, por esse sacrifício, por levar o nome da cidade. Eles poderiam tranquilamente tentar jogar para o time de outras cidades, onde já tem a estrutura pronta ali. O que eles estão fazendo só vai surtir efeito, as pessoas só vão entender lá na frente. Parabéns, Gilgris. Professor Gilson, é o considerações valor finais? do esporte, né? É o valor do esporte, duas modalidades que ocuparam, né, o seu espaço de uma maneira muito digna, muito correta e que estão colhendo os frutos, né, desta caminhada. Então é interessante destacar esse trabalho, né? Eu também não posso deixar de dar parabéns, né, para o João e para o Rodolfo, né, pela chegada, pela disputa, pela vontade, pela voluntariedade e por nos representar, né, enquanto santamarienses, né, nessas duas disputas aí. Legal, bacana. Obrigado, Quintana, pela participação aqui mais uma vez no programa. Obrigado, professor Gilson. Muito obrigado e boa sorte para vocês, gurizada, seja para o João lá no futebol americano, seja para o Rodolfo também no rugby. O Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Você pode acompanhar nosso programa também pelo Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. Voltamos na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos.